A vida conserva um sentido específico para cada indivíduo, e ainda mais, que esse sentido se conserva literalmente até o último suspiro. Bem-vindo, bem-vinda. Começo esse vídeo com essa frase, afirmando isso, porque também acredito nisso, que a vida, ela conserva um sentido para a pessoa, para o indivíduo. Você pode estar diante de uma realidade trágica, de uma realidade aparentemente sem esperança, perdido, perdida. Mesmo assim, existe um sentido para a tua vida. Mesmo assim, existe algo que você pode se apoiar, existe uma esperança, existe uma expectativa, existem possibilidades. E eu falo isso não diante somente de um livro que eu estou lendo, ou diante de uma coisa que eu só acredito sem ter vivido. Por quê? Porque em dois momentos trágicos da minha vida, que eu achava que era trágico, um foi a perda da minha mãe, e o outro, na verdade são três, né? Um foi a perda da minha mãe. Os outros dois foram quando os meus dois filhos tiveram que ficar hospitalizados. E ainda tem um terceiro que eu já contei aqui várias vezes para você, que foi o evento da separação dos meus pais. Mas eu não vou voltar nesses assuntos. Mas para dizer que essas dificuldades, elas não foram suficientes para eu achar que a minha vida não tem sentido. Mesmo que em alguns momentos eu achava que não ia dar conta, em alguns momentos eu achava que seria quase que impossível, insustentável me manter de pé diante daquela realidade. Mas lendo aqui esse livro, que o nome do livro é A Vontade de Sentido, que é do Viktor Frankl, é um outro livro dele, ele traz essa afirmação e ele vai fundamentando essa afirmação diante de fatos, diante de realidades que ele foi vivendo no atendimento a pessoas, no trato com as pessoas, no que ele foi vendo em relação às situações de tragédia que os homens, que as pessoas se apresentavam ali na frente dele trazendo essas tragédias, e ele mostrava para as pessoas que diante daquilo que a pessoa estava vivendo existia um sentido, e existe um sentido. Existe uma possibilidade de você progredir, de você persistir, de você perseverar, mesmo diante de uma realidade trágica. Aí, ele diz assim, a rigor, ou melhor, pode-se mostrar à pessoa que a vida nunca cessa de ter sentido. A sua vida, ela nunca vai deixar de ter sentido. A minha vida, ela nunca vai deixar de ter sentido. A rigor, ele não pode, a rigor, alguém não pode lhe mostrar o que é o sentido, mas pode indicar-lhe que há um sentido e que a vida o conserva. A vida, ele continua dizendo, se mantém cheia de sentido sob quaisquer condições. Imagine a situação que você esteja vivendo hoje. Pode ser uma situação dura, pode ser uma situação difícil. Quando eu levava minha mãe para fazer radioterapia, quando eu levava minha mãe para fazer quimioterapia, quando eu via minha mãe aqui na nossa casa, tentando se deslocar de um lado para o outro, chegava no quarto, tinha aquele mau cheiro, eu olhava e via aquele sofrimento dela e pensava, ainda existe uma esperança. Eu não preciso me precipitar, eu não preciso me desesperar. Tem sentido. Isso aqui que nós estamos passando, que toda a nossa família está passando por sofrimento, tem sentido. Existe possibilidade de extrair coisas magníficas daqui. Ou seja, independente das condições, independente do que você está vivendo, independente do que eu estou vivendo, o que eu virei a viver ainda, o que irá acontecer, é possível você olhar, pensar
e perceber que não é o fim do mundo. Não é a última instância. Por quê? Porque tem suspiro. Aonde tem suspiro, tem possibilidade de sentido. Até os aspectos trágicos e negativos da vida, como por exemplo o sofrimento inevitável, podem tornar-se conquistas humanas por meio da atitude que o indivíduo adota sob tais circunstâncias. Aí eu acredito nisso aqui, acho isso aqui fantástico, porque insere a pessoa em uma realidade. Ou seja, você e eu, nós não precisamos ficar pensando coisas utópicas, coisas loucas, achando que virá um anjo e um anjo bom da cura. Eu acredito que o anjo possa vir e trazer uma boa nova. Eu acredito que possa haver ali uma transformação espiritual, uma cura de Deus, coisas desse nível. Mas existem sofrimentos que são inevitáveis. Existem realidades que são inevitáveis. Você vai ter que passar, você vai ter que experimentar. Só que quando você está inserido em um sofrimento inevitável, quando você está inserido em uma dor inevitável, você quer se livrar daquilo por causa da dor, mas você não para pensar o que aquilo ali pode trazer para você de sentido. Se você para analisar diante de um sofrimento, diante de uma dor, que aquilo ali pode fazer você encontrar um bem maior, isso já é um sentido. Isso já traz a esperança de você encontrar naquela situação algo maior e melhor. Só que a paralisia da dor não te deixa pensar em outras possibilidades. Ele traz o quê? Que os aspectos trágicos e negativos da vida, como por exemplo o sofrimento inevitável, podem tornar-se conquistas humanas por meio da atitude. O que vai fazer você encontrar sentido em meio a algo inevitável, em meio ao sofrimento inevitável? A sua atitude. Qual a atitude que você adota diante de um sofrimento? Tem gente que se entrega àquilo, tem gente que desiste de lutar, tem gente que para de insistir, tem gente que para de refletir, tem gente que para de pensar, tem gente que para de se perguntar e perguntar até a própria vida, o que eu posso fazer? O sofrimento está diante de você, a realidade está diante de você, a única pessoa que pode ter uma postura diante disso é você, ou eu, ou algum ser que ainda tem suspiro, que ainda está respirando. Então, você olhar para a sua vida com esse sentido, ela traz para você esperança. Há pouco tempo, eu estava conversando com uma médica e ela me trouxe uma realidade de um plantão que ela estava vivendo. Ela, dentro desse plantão, chegou um paciente com a oxigenação lá embaixo. Um paciente de câncer terminal. E esse paciente estava com a oxigenação baixa, ou seja, estava quase morrendo. Quando ela foi falar com o superior do hospital, o superior mandou ela usar o protocolo que é utilizado quando o paciente chega nessa situação, sala vermelha, aquela correria. Ela falou que ela foi inspirada na hora a tomar uma outra medida. Diante daquele protocolo, ela tomou uma outra medida e conseguiu implementar uma oxigenação tão suficiente que fez o cara voltar à oxigenação. Ela falou que olhava para aquele paciente, ela comentando comigo, ela falou que olhava para aquele paciente, ela disse assim para mim: Fred, eu olhava para aquele cara e achava que ele não ia sobreviver. Por quê? Porque ele estava em estado terminal de câncer, ele estava com a oxigenação baixa, era só um piscar de olhos e ele ia falecer. Ela falou que fez o que foi inspirada, baseada no protocolo, mas fez um pouco a mais, e o cara viveu. Aí a gente olha e vê assim, caramba, o sentido da vida, mesmo em meio às situações trágicas, ele está na
possibilidade que aquela pessoa, diante de um sofrimento inevitável, diante de uma situação trágica ou negativa, é a pessoa olhar e falar assim: olha, eu estou agora pensando uma coisa diferente, vou tentar fazer isso. Eu estou agora refletindo sobre algo que está trazendo dentro de mim um olhar diferente para essa situação. Eu vou tentar fazer isso. A pessoa vai se arriscar. Essa médica, o risco que ela correu, fez com que ela desse possibilidade de vida a esse paciente e trouxe sentido para aquilo que ela estava realizando dentro da profissão. Veja que fantástico. Aí o que Viktor Frankl está trazendo aqui se traduz na vida, se traduz na existência. Podem tornar-se conquistas humanas por meio da atitude que o indivíduo adota sob tais circunstâncias. Ou seja, você vai adotar a atitude de enfrentamento, ele diz assim, em contraposição a quase todas as escolas existencialistas. De modo algum pessimista. Ele fala da logoterapia, que é de modo algum pessimista, mas sim realista, à medida que enfrenta a tríade trágica da existência humana, dor, morte e culpa. Quando você enfrenta dor, morte e culpa, você se torna realista, você vai para o enfrentamento, você vai para a realidade. A realidade da minha mãe, quando eu recebi a ligação do hospital dizendo assim: você é o Frederico? Sim, sou o Frederico. Aqui é do hospital, tal. Peço que você traga os documentos aqui. Puf, já na minha cabeça veio. A mãe faleceu, para pedir para levar o documento. Eu liguei para minha esposa e falei assim: amor, o hospital me ligou, pedindo a documentação. Eu já logo pensei: minha mãe faleceu. Liguei para minhas irmãs, liguei para minha esposa, fui para casa, peguei o documento, fui para o hospital, fui para o cartório, fui fazer o que tinha que fazer. O pessoal da funerária apareceu lá. Quando o cara da funerária estava levando o carro da minha mãe, o corpo da minha mãe para o carro, eu falei assim: abre o caixão que eu quero ver. E era a realidade, cara. Era a realidade. Eu não tinha como fugir daquilo ali. Eu não ia reverter aquele quadro porque minha mãe estava morta. Era uma situação de que, dentro dessa tríade trágica que Viktor Frankl cita, eu estava na terceira, que era a morte. Lógico, a primeira também, a dor e a morte. Eu estava dentro de duas, a dor e a morte. A culpa eu não estava, por quê? Porque na culpa, eu não carreguei a culpa diante da morte da minha mãe, porque eu esgotei todas as possibilidades. Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Tudo que me era solicitado, eu fui fazendo, porque eu não queria carregar comigo uma culpa. E eu não carrego até hoje essa culpa. Só que eu vivi a dor e a morte. Quando eu pedi o cara funerário, eu falei assim: abre o caixão que eu quero ver. Minha mãe estava lá, como muitas vezes eu via ela dormindo lá na nossa casa, onde nós morávamos em Magé, e aqui na minha casa, quando ela estava passando por um processo de enfermidade. Eu quis ver, eu quis enfrentar. Por quê? Porque era a realidade. Eu não podia fugir daquilo. Entende? Eu não podia fugir daquilo. Aquilo era real, aquilo era a minha existência, a minha vida, me deparando com a morte da minha mãe. Aí o que eu fiz? Fui lá, só um minutinho, só vou encostar aqui rapidinho. Eu fui lá, peguei, olha só. Peguei a melhor roupa da minha mãe. A melhor roupa, na minha consideração, era a roupa que eu olhava pra minha mãe e via assim: eu sempre falei pra ela: mãe, essa roupa aqui, essa calça jeans, esse blazerzinho, quando você usa, eu acho que você fica assim, dá uma rejuvenescência, fica linda. Minha mãe sempre foi muito linda. E cara, eu peguei aquela roupa, falei assim pro cara da funerária: ó, coloca essa roupa que é a melhor roupa que eu acho pra minha mãe. Botei a melhor roupa nela, sabe? Fui pro cartório, fiz todas as realidades que precisava fazer. Por quê? Porque aquilo ali era a realidade. Eu precisava encarar aquela realidade, eu precisava ser realista. À medida que eu fui enfrentando aquela realidade,
eu fui encontrando sentido. E qual foi o sentido que eu comecei a encontrar? Poxa, minha mãe faleceu, eu não vou ter mais a minha mãe. Mas o que eu posso encontrar de esperança nisso aqui? Depois eu fui até compartilhando isso com as minhas irmãs e compartilho isso com você. Qual foi o sentido que eu encontrei? Pegar tudo que eu lembro da minha mãe, tudo que de bom minha mãe fez comigo e ajudar as pessoas e aplicar nas pessoas. E isso vai trazer um sentido. Ou seja, eu perdi a minha mãe, eu perdi o amor que é a minha mãe, eu nunca mais vou ver a minha mãe, eu vou carregar a dor da ausência da minha mãe, eu vou carregar a dor da morte, mas eu carrego o sentido do legado, o sentido do que ela representou para mim, o que ela foi na minha vida. Aí, essa dor, a morte dela, tem sentido. Eu olho para os meus filhos, olho para minha esposa, olho para os meus amigos, olho para as pessoas que eu convivo, olho para você aqui nesses vídeos que eu tenho trazido aqui e consigo encontrar sentido na vida, porque a dor da perda da minha mãe, a morte da minha mãe, me trouxe sentido, me trouxe significado. Aí eu vivo a dor e a morte de uma maneira mais leve, porque encarei a realidade e trouxe sentido. E consegui encontrar sentido. Aí ele continua assim. Numa época como a nossa, que assiste ao declínio das tradições, devemos ter como principal tarefa dotar o homem da habilidade de encontrar sentido. Num tempo em que os 10 mandamentos parecem, para muitos, ter perdido sua validade incondicional, o homem deve aprender a ouvir os 10.000 mandamentos implicados nas 10.000 situações que constituem a vida. Aí eu fico observando assim, ele faz essa analogia dos 10 mandamentos com as 10.000 situações que constituem a vida. Nós temos muitas situações que constituem a vida. Nós ainda vamos ter muitas situações de dor, de morte, de culpa, de dificuldade que precisamos enfrentar. Qual será a nossa atitude diante das circunstâncias? Qual será a minha atitude? Qual será a sua atitude? Diante disso que eu já vivi, eu posso dizer para você, como eu disse, qual foi a minha atitude, qual foi a atitude que eu adotei diante daquilo e o que aquilo me trouxe de sentido. Se você está sem sentido, você vai precisar adotar uma nova postura diante daquilo que você está vivendo para que você encontre o sentido. Se você se deixar levar pela dor, pela culpa, pelo sofrimento, pela morte, se você for se deixando motivar, né? Não é nem motivar, se você for se deixando levar por aquilo que é negativo, você não vai levantar da situação que você está. Você vai permanecer aí. Mas se você adotar uma nova postura, para respirar, o nome do livro é A Vontade de Sentido. Se você adotar essa postura, se levantar, para tomar um banho, vestir uma roupa melhor, conversar com pessoas que você ama, que estão vivas ainda, ou pessoas que você confia, ou então você começar a raciocinar, talvez se foi uma perda de alguém, ou talvez se foi uma perda de um relacionamento, ou talvez se uma situação de dor que você viveu, de abandono, talvez de trauma, não sei, alguma situação, você vai precisar pegar essa situação e não achar que o núcleo dessa situação é o que resume a tua vida. Você vai precisar começar a olhar em torno e ver o que você pode encontrar de sentido naquilo. O núcleo da dor, ele está ali, mas em torno desse núcleo tem muitas coisas que podem acontecer. O negócio está rufando aqui, meus filhos estão aqui, eu já estou saindo daqui para estar com eles. Então eu trago essa mensagem para você, eu troco essa ideia com você exatamente para quê? Para que você encontre sentido na sua existência, encontre sentido naquilo que você está vivendo, sendo uma realidade de dor, de morte ou de culpa, ou alguma realidade que você esteja vivendo que você ainda não encontrou sentido. Eu volto lá no início. No início, ele traz assim que eu termino esse vídeo dizendo,
Ele disse assim, como é que é? Espero obter sucesso com passar ao leitor minha convicção de que, apesar do desmoronamento das tradições apesar dos desmoronamentos das tradições, a vida conserva um sentido específico para cada indivíduo. E ainda mais, que esse sentido se conserva, literalmente, até o último suspiro. Até o último suspiro é possível. Se você está me vendo aqui nesse vídeo, você está respirando. Então você tem vida. Então você tem possibilidade de encontrar sentido. Só em você já estar vivo, já há um sentido para você colocar vida em tudo aquilo que você está vivendo. Talvez você não vai trazer ninguém de volta, mas aquilo que aquela pessoa representou para você, que hoje deixa saudade, vai te dar a possibilidade de pegar e dar sentido na vida de outras pessoas, como essa pessoa trouxe sentido para você, e por isso você hoje sente saudade de alguém que ficou marcado na sua vida. Grande abraço para você. Se inscreva aí no canal. Se você quiser deixar alguma mensagem aqui para a gente aprimorar a nossa ideia, eu vou ficar muito contente de poder te ouvir, de poder saber o que você está pensando diante desse conteúdo que eu tenho trazido aqui. Grande abraço e com Deus e até mais. Valeu.